Pronto, a gente está gravando. Olá, bom dia a todos. Fico feliz pelo convite para poder falar sobre um tema importante assim para o futuro da nossa escola, que é a inovação na área de educação. Hoje vamos conversar sobre metodologias ativas e formas de tornar o processo de ensino mais envolvente e significativo para os nossos alunos. Em primeiro lugar, né? Inovação e educação. Por que precisamos mudar? A gente percebe que os alunos estão bem desmotivados ultimamente, dispersos, poucos engajados assim nas aulas tradicionais. A geração atual aprende de forma diferente. Eles são acostumados com interatividade, tecnologia e um mundo que já oferece essas respostas imediatamente para eles. Inovar na educação não é apenas usar essa tecnologia, é repensar o nosso jeito de ensinar, tornando o aluno como protagonista, fazendo que ele tenha prazer em aprender. É como se diz, que a tecnologia é só uma ferramenta. A verdadeira inovação é como utilizamos, ou melhor, a metodologia que aplicamos. Sabe? Metodologias ativas. Uma das principais formas de inovar é adotar as chamadas metodologias ativas. O que são elas? São estratégias que colocam o aluno no centro do processo. Ao invés de apenas ouvir o professor, o aluno faz atividades assim, tipo, ele debate, ele mesmo pesquisa, cria, experimenta por conta própria. Ao invés dele apenas ouvir o professor, ele aplica metodologias, o professor em si, aplica metodologias baseadas em ação, reflexão e resolução de problemas. E o melhor, não precisamos mudar tudo de uma vez, né? A gente pode começar com pequenas mudanças, como uma atividade diferente por semana. Sabe? Podemos aplicar coisas como tipo sala de aula invertida, ou podemos gamificar um pouquinho, dar uma mexida com um jogo interativo, que é algo que as crianças adoram, ou podemos aplicar aprendizagem por pares, o que eu vou falar mais tarde. É uma pequena mudança de postura assim, que faz o aluno de redescobrir o seu interesse, talvez pela aula. Aqui, a verdade significativa. Opa. Falando de engajamento, o conceito-chave é a aprendizagem significativa, né? Que foi proposta por David Ausubel, eu não sei pronunciar. Aqui a ideia é conectar o mundo com a realidade do aluno. Por exemplo, se estamos ensinando frações, é mais fácil utilizarmos coisas na prática da realidade, como receitas de bolo, que utilizam tipo um copo, meio copo representado como uma fração, 3/4 de uma porção, sabe? É até bom para medidas e essas outras coisas. Tipo, a grande pergunta que a gente tem que fazer na hora é tipo, tem um sentido, aquilo que eu estou ensinando tem um sentido para a vida daquele aluno, sabe? É algo realmente a se considerar. Tem sentido para mim? Tem sentido para ele? É muito difícil aplicar isso em assuntos mais complicados ou coisas de faculdade assim, sabe? Mas em vez de dar sentido pro aluno, você dá sentido mais pelo que ele vai fazer no futuro. No geral, matemática é algo bem versátil que podemos utilizar para a vida inteira, mas vai da sua criatividade. Sala de aula invertida. Uma metodologia que tem ganhado muito espaço em escolas de dia é a sala de aula invertida, porque aí os alunos estudam o próprio conteúdo em casa e por meio de tipo textos, vídeos ou outros meios assim de aprender, e o tempo de aula é usado para debates, tipo atividades práticas, esclarecimento de dúvidas, sabe? Por isso que chamam de invertida, porque o aluno estuda em casa e tira dúvida e faz as atividades em sala de aula, em vez do clássico aprende na sala de aula e pratica em casa. Isso transforma o espaço de aula de um jeito em um ambiente mais interativo, centrado nas necessidades de cada aluno. É muito utilizado, por exemplo, em salas online. Salas online não, tipo em turmas online, assim, na parte de AD, já que o professor ele tem um tempo limitado ali para poder aplicar a aula em si e o conteúdo. Então, se é algo simples que o aluno pode aprender em casa apenas lendo, é mais fácil que o professor esteja lá apenas para esclarecer aquelas dúvidas que só ele pode resolver.
A gente usa tipo de muitas ferramentas também, como o Google Classroom e o Kahoot, entre o YouTube Edu também, como um meio de postar as aulas, e o Kahoot mais como um meio de aplicar as atividades, assim, de testar os conhecimentos dos alunos e também descobrir onde que eles estão em dúvida. Aprendizagem por pares. Outra estratégia que é muito poderosa é a aprendizagem por pares, que é desenvolvida por Eric Mazur, da professora de Harvard. Nessa metodologia, fazemos uma pergunta desafiadora. O primeiro aluno responde sozinho, depois discute com o colega e aí ele responde de novo. Isso incentiva o pensamento crítico e a escuta ativa do próprio aluno. Afinal, ele tem que parar para escutar o próprio colega e refletir em relação à pergunta, além de poder ter que argumentar a sua própria resposta. É até que simples de aplicar e os resultados são ótimos, especialmente tipo, em disciplinas como matemática, ciências ou história, que matemática ajuda justamente para ter uma noção da dúvida, a pessoa ter que realmente não poder fingir que não entendeu. História, que é uma cadeira mais discutível, e ciências, já que é uma cadeira mais difícil de terminologias e de conhecimento básico. Aprendizagem por problemas, baseada em problemas. Em seguida, temos a aprendizagem baseada em problemas, o famoso PBL. Começamos a aula apresentando um problema real e relevante, tipo, como podemos reduzir o desperdício de água no ambiente da escola. O aluno, em grupo, precisa investigar, perguntar e encontrar suas próprias soluções. O professor, ele deixa de fazer o papel do educador e ele se torna mais como um tutor. Ele media esse processo de descoberta para que siga o processo na qual ele quer que o aluno descubra por conta própria. Sabe? Ele garante assim, o sucesso da aplicação do método. Sabe? Aqui eu como coloquei também, né? Como reduzir o lixo na escola. Sabe? Você pode aplicar vários outros jeitos. É só realmente pensando assim na hora. Ele garante tipo, a motivação, uma interação social, construção do próprio conhecimento, afinal o aluno tem que vir com a própria resposta, e interação com as coisas de verdade, com a vida real. Aprendizagem baseada em projetos. Já a aprendizagem baseada em projetos vai um passo além. Os alunos desenvolvem um projeto concreto de início, meio e fim, desde o início. O professor já anotou não como mediador, mas como moderador. Ele, por exemplo, tipo, criar uma campanha de conscientização ambiental. Eu estou evitando usar o negócio do texto, mas tipo, porque é algo realmente muito fácil de se pensar. Você pode produzir a tarefa em questão é produzir um vídeo educativo, ou até mesmo, por exemplo, no caso de nós de computação, é desenvolver um aplicativo simples para alcançar esse objetivo. Essa metodologia permite trabalhar várias outras competências, como comunicação, criatividade, planejamento e colaboração. Essa aqui que eu estou pensando. Pronto. Como começar? Talvez você esteja se perguntando, como você começa a aplicar essas coisas? A minha dica é calma, né? De forma gradual, em geral. Escolha uma turma, um projeto piloto assim, para você elaborar o teste, para ver como você vai aplicar. Teste uma das metodologias e avalie os resultados. Não teste tudo de uma vez. Talvez nem tudo possa ser viável ou útil para você. O mais importante é começar. Ajustando aos poucos no caminho, conforme você vai vendo as dificuldades que você vai encontrando nas aplicações da metodologia. As dicas finais. Para finalizar, quero reforçar que inovar é um processo. Não precisamos ter todas as respostas de imediato. Podemos começar com o que já temos. O fundamental é termos em mente que cada mudança pode fazer uma grande diferença na aprendizagem dos alunos, sabe? É necessário que nós, como professores, continuamos a nos formar em encontrar novos métodos assim de inovar do jeito que nós ensinamos. É uma busca sem fim, contínua, mas que é igualmente prazerosa.
a cada pequena mudança assim gera um impacto grande na vida do aluno e formar ainda mais docentes e continuar o processo de aprendizado, perpetuando assim o ciclo. Eu agradeço por todos, agradeço pela oportunidade assim e por poder estar dando essa aula. Um grande abraço, valeu!